conforme prometido para o próximo Pode Mais, tá aí o nosso brinde. Nossa espumante estava aguardando pela gente para bater um papo sobre um tema diferente, um tema novo. Estamos aqui, Cíntia Schmidt, Anete Ruiz, Cláudia Bruni. e Luciana Bruni, para mais um Pode Mais um bate-papo aqui sobre o tema que hoje é... Qual é o seu talento, Cíntia? Pois é, curioso isso, né? O de amendoim. Interessante. Não Ai, estamos com esse talento. Mas Gostei! queremos aprofundar o tema sobre talento, né? Ah, tá. Queremos aprofundar um pouquinho. Pois é, talentos podem ser desenvolvidos, precisam ser natos, a habilidade será maior se forem natos. Você nasceu para quê? Olha, até hoje foi para respirar, comer, procriar. Ah, sim. Não, é uma Nascemos, pergunta. crescemos, né? Nos procriamos e morremos. E morremos e Por exemplo. adubamos o ambiente. A troco de quê? Tu tá no planeta, Anete? Pois é. Uau. Eu acho que é uma pergunta, é uma questão assim bem existencial, não é? Eu de um tempo para cá eu passei a entender que a minha vocação humana, por isso eu digo existencial, a minha vocação humana é estar no mundo e para para me tornar humana de fato, digamos assim. Profundo. Assim, eu preciso lutar para cumprir a minha missão de ser humana. E quando eu não consigo, sempre me dou conta de que eu preciso me tornar mais humana, porque senão eu não estou cumprindo a minha missão de desenvolver a minha humanidade, porque a gente nasce e já vai perdendo, mas luta para ir também mantendo a humanidade. Mas claro, eu estou dando uma resposta assim, de uma reflexão assim mais do sentido da existência como ser humano, né? Mas aí depois tem essas outras coisas, né? Que dons, que talentos a gente Mas eu acho que tu não desenvolve. poderias ter escolhido uma profissão mais adequada do que a psicologia para exercitar isso que tu fala de te manter humana, né? Porque lida diariamente, assim, com a dor, com as dúvidas, as angústias, os problemas dos outros e, ao mesmo tempo, que tu não pode pegar isso pra ti, porque daí vai ficar doente, né? Mas, assim, a tua humanidade... Eu sempre deixo para os outros, os problemas dos outros, é um exercício. É um exercício. Então, assim, tu faz um exercício, mas olha que desafiador, porque ao mesmo tempo que tu queres te tornar cada vez mais humana, tu também tem que deixar para eles o que é deles, né? Talvez o meu talento tenha a ver com isso que eu reconheço em mim, de ajudar a outra pessoa a descobrir da melhor forma a sua própria humanidade e não deixar ela sabotar, digamos assim, que ela seja sabotada, né? Aliás, eu aprendi isso, eu acho isso uma das coisas mais bonitas mesmo, assim, que a gente pode, enfim, exercitar na vida. Muitas pessoas têm esse talento, acho que de ajudar outras pessoas a se tornar mais humanas, né? Mas um dos autores que eu estudei na psicologia, ele dizia justamente que o segredo da terapia, né, da psicoterapia, ele reside aí, de ajudar a outra pessoa a voltar a si. E aí entra um ponto que tem relação com a pergunta que eu ia fazer para vocês. É mais fácil perceber o talento do outro ou descobrir os próprios? Pois é. Eu acho que depende do momento que tu tá vivendo e o quanto... Dois. Aí esse dois deixa uma responsabilidade aí. Mas agora quando tu fala, né, é mais fácil ver os dos outros ou os da gente. Claro que o nosso olhar é muito mais treinado para o externo do que para o interno, né? Uma perspectiva assim de quando a gente não busca se conhecer minimamente. Mas eu penso, né, me parece que a Anete falou dessa coisa humanidade, né? Quando tu permite a tua essência tá aflorada, acho que é mais fácil de tu estar perto do teu talento. Eu sempre gosto de trazer hoje, olhando para mim, o que eu faço hoje
quando eu olho para a Cíntia lá com 8, 9, 10, 12 anos, eu vejo que tem muito a ver, acho que em algum momento eu já devo ter contado isso, que eu era a pessoa que gostava de conectar as pessoas. Começou arrumando os casal de namorado na escola, sabe? Fulano tem que ficar com ciclano, ciclano. Por quê? Gostava de conectar pessoas. Eu digo que meu propósito é conectar as pessoas ao propósito delas. É aí que eu me sinto plena, me sinto em existência, sinto que talvez entregue para o mundo ao motivo pelo qual, né, eu posso estar aqui nesse lugar. Mas era muito assim, de uma forma sem saber, né? Fazia, gostava, Intuitiva. intuitiva, né? Vem aqui. Hoje eu olho assim, que muitas pessoas que não tinham uma relação próxima, eu acabei fazendo essa proximidade, era muito involuntário, assim. Eu fazia, fulano vinha aqui atrás. Hoje, isso faz parte do meu agir diário, faz parte do meu trabalho. Então, acho que o teu talento está muito ligado com essa questão de essência. O que que tu faz sem nem mesmo perceber? Que talvez começa num espaço onde tu não tem consciência muito de ti, mas que alguns depois podem ir adquirindo por intenção, por querer ou pelo meio propiciar, e outros talvez vão continuar fazendo assim de uma forma, Mas né? então, na forma como vocês estão Cláudia, falando, o talento seria Viva os uma nossos talentos. Talentos. O talento seria algo que nasce contigo, que é uma coisa tua. Vocês entendem que é isso? Eu tenho dúvidas. particularmente, eu defendo que sim. Eu acho que todos nós, né, a gente tem alguns talentos que são naturais, na minha percepção. Não estou dizendo que isso seja uma verdade, né? Mas eu acredito, quando eu falo de carreira, eu sempre digo isso, assim, o que que tu fazia, que tu não lembra que tu fazia, mas que era tão bom que tu te entregava para aquilo. Então, me parece que tem algumas coisas que são naturais, que tu potencializa elas e elas podem depois virar algo maior, como às vezes tu deixa elas adormecidas. Eu acho que se a gente parte dessa ideia, desse pressuposto, a gente vai ter que pensar em talento numa coisa muito mais abrangente e abstrata. Não vai poder falar de talentos tão concretos e específicos, porque Tipo, cantar, tocar, tem jogar. tem habilidades, e aí eu não tô falando de talento, tô falando de habilidade. Tem habilidades que as pessoas têm hoje que estão relacionadas a coisas que nem existiam quando elas nasceram. Então, não poderia dizer que ela tem talento daquilo, porque aquilo, como nasceu com ela. Mas aí, se a gente vai pegar de coisas mais abstratas, que aí tu não falou assim, que o meu talento é fazer tal e tal coisa que hoje tu faz no trabalho. Não, meu talento é conectar pessoas, né? Então, aí a gente pode dizer que talvez nasça. Mas se a Cíntia tivesse crescido num lar com, não sei, com Opressor, abuso, sabe, com muita fome, não sei, a Cíntia teria esse talento? Por que eu tô falando sobre isso? Porque muita coisa do que a gente diz que é talento é moldado pelo meio. Na realidade, eu até acho que tudo é moldado Despertado. pelo meio. Despertado e incentivado e permitido. Eu ia dizer moldado ou privado. né? Porque vamos pegar o aspecto da comunicação. Ele pode, é uma habilidade, daqui a pouco um talento para algumas pessoas, e aí eu acho que ali a gente pode decidir separar ou não, né? Mas ele pode nascer com a pessoa e pode ser tolhido, privado, ou pode ser estimulado. Nasce necessariamente com a pessoa. Pois é, se a gente pega o ser humano, quando ele nasce, ele nasce como um ser cheio de potencialidades. Aí, claro, Seria tem cheio de talentos? de possibilidades de desenvolver Talento. talento. não é? Então já estamos Na falando de desenvolver talentos. Eu acho que sim, se a gente pega o princípio de que o ser humano nasce com espontaneidade, não é? Uma capacidade e uma liberdade em si para se desenvolver da forma mais plena possível, a gente poderia, não é, acreditar que qualquer pessoa exposta a determinadas circunstâncias, ela é capaz de desenvolver. Mas aí, o que a gente encontraria, mesmo assim, que umas pessoas vão ter mais afinidade do que outras com determinadas coisas. Aí eu acho que entra em curso alguma coisa mais nata que vem... Que é o que a Que é Cíntia essência. falou.
né? Que tem, eu acho que a gente não dá para excluir nada, acho que é uma confluência de fatores. Eu gostei da palavra afinidade, acho que é um pouco isso, assim, que o meio ofereceu para Propicia. Cíntia algumas coisas, né? E ela pegou aquilo que ela tinha afinidade, que nem a que ela nem percebia, mas ela já estava organizando os casais na quermesse, já estava fazendo. Mas e eu fiquei pensando naquilo que a Luciana falou, da questão de treinamento, que eu sempre joguei vôlei, né? E eu não me considero alguém que tivesse talento, assim, sabe? Porque aí eu começo assim, eu já vou meio que indo contra o meu próprio discurso, tá? Porque eu vejo assim, ó, que tem pessoas que a bola flui de um jeito da mão que a pessoa não precisa fazer esforço nenhum, né? A gente tinha um treinador, ele é falecido já, enfim, com quem eu convivi um tempo, e ele era uma dessas pessoas que a bola ia para a mão dele e ele fazia o que ele quisesse. E ele não precisava treinar insistentemente. Eu jogava razoavelmente bem, mas era porque eu treinava, eu era disciplinada para aquilo ali, não porque eu tivesse assim Um talento natural. Mas sabe que não. há poucos dias eu vi uma pesquisa, não era uma coisa assim que, né, agora eu gravei assim de forma tão, né, detalhada os dados, mas que dizia que uma criança exposta a, por exemplo, a prática de exercícios, né, físicos, digamos, a esportes, desde o começo da vida, ela tem muito mais chance de ter uma vida saudável e ter continuidade da prática de exercícios físicos ao longo da vida. Então, por aí a gente vê também que qualquer pessoa que é iniciada em alguma área, algum campo, né, que ela possa desenvolver, ela vai ter muito mais condições, por exemplo, de desenvolver algum talento Como relativo assim? Eu nunca vou esquecer que a Cíntia foi inserida no meio casamenteiro. A próxima atividade que ela vai criar, que agora ela está conectando pessoas dentro da agência de casamento. Olha, Olha, Vou ver mais uma atividade, olha viu? ali, ó, mas eu creio que a palavra talento, ela toma uma dimensão maior justamente quando ela faz sentido. Porque como a Nete colocou, a criança nasce com talvez muitas potencialidades que poderiam ser desenvolvidas. Dentro destas, vamos dizer que aquela criança, ela vai ser exposta, estimulada à comunicação, ela vai ser estimulada ao esporte, ela vai ser estimulada à música ou à fluência em idiomas, ela vai ter uma série de oportunidades. Dentre estas possibilidades, destas oportunidades, eu definiria como talento aquela que, sendo estimulada, ela passe a de fato se identificar, se realizar, se sentir feliz. Vou pegar um exemplo. Meu filho ou minha filha pode ser um excelente jogador de vôlei, tá? Ele pode também ser um ótimo instrumentista. Ele pode ser um maravilhoso bailarino. Mas em qual dessas atividades ele vai atuar, treinando todas elas, sendo estimulado em todas elas, em qual delas vai o olho brilhar? O corpo vai se entregar, o corpo vai sentir, vai viver, vai gerar prazer. E aí, Isso eu pra mim é o vejo esse talento. prazer em ti, Cíntia, nessa conexão, sim. Né? Então, eu entendo, a minha definição, depois dessa reflexão de talento, é isso. Não é aquele talento nato, é aquela pessoa nasceu para falar bem, com desenvoltura. Não, ela pode não ter nascido tão naturalmente com aquilo, ela pode ter desenvolvido isso ao longo de um tempo, mas aquilo vai se tornar um talento no momento que ela conseguir usar aquela ferramenta para realmente fazer diferença no mundo e que ela se sentir realizada fazendo eu aquilo. ia fazer esse comentário, porque até ali eu diria que muitas pessoas vão se sentir muito felizes fazendo algo e se sentir super conectadas, mas nem assim vão ser um talento, porque para aquilo que a gente considera de padrão, por exemplo, de, sei lá, de instrumentista, de jogador, por exemplo, eu brilha meu olho toda vez que eu vou jogar vôlei, mas nem por isso eu fui pra seleção, né? Entende? Mas aí que tá, talvez mas o eu- Por um ponto. detalhe. Mas Sim, talvez o faltavam uns 20 É. centímetros. Mas daí qual é o ponto do talento? É o lugar onde tu tá ou é o que te realiza? Que eu acho que é o que a luta traz, né? Aí é. Que essa é porque se o isso. talento não necessariamente tem a ver com uma conquista de, pelo menos a minha percepção, de estar num lugar de extremo destaque.
O né? talento Não tem a ver influ- com tua Com a realização. tua realização. Pois E daí, e quando não a gente- precisa influenciar milhares de pessoas. Pode ser o grupo onde tu Onde tu estás estás, inserido é. e fazer diferença naquele espaço. E daí eu gosto muito que quando a gente olha para esse lugar de pertencimento, né? A gente nasce, quando a gente fala mais que, né, a gente nasce ali indefeso, tudo com toda essa necessidade de fazer parte de um lugar, mas a gente quer um lugar onde a gente se sinta parte. E o talento, pelo menos na minha leitura, nos leva para esse lugar. Isso eu faço, isso eu gosto, isso me dá realização, faz eu me sentir em existência, logo eu pertenço a algum lugar. Deixa eu colocar uma questão crítica, assim. E quando isso não importa mais, numa sociedade onde a gente faz as escolhas de forma aleatória? Não é? Por Joga lá no causa. algoritmo, faz um Porque, sorteio da... não, primeiro eu vejo que muitas vezes essa questão parece que não está mais em jogo, porque eu quero muito cedo começar a trabalhar, ganhar o meu dinheirinho, e quando eu conseguir comprar as primeiras coisas, cada vez mais cedo eu vejo que as pessoas querem comprar o primeiro carro, com o terreno e fazer a casa. E não se desenvolver pessoalmente. E nem desenvolver algum talento. E aí está colocado o meu objetivo de vida, que é algo que também se coloca como um projeto de vida. E não está em discussão se eu me desenvolvo como ser humano, se eu me realizo pessoalmente. Sem profundidade. Sem profundidade, e também o objetivo está colocado em ter determinadas coisas e organizar a vida daquela Um maneira. objetivo totalmente fora de si, né? Isso, acho que muito bem colocado. Isso, Uhum. está fora. E não está. A gente está fazendo uma discussão aqui de talento, de realização. Quase que poética, né? Quase. E eu fiquei pensando assim: para quem isso ainda importa? Quando o que importa é o mínimo ali, ter aquela vidinha, né, conquistada. E, bom, né? Quem somos nós para julgar? Quem somos nós para julgar, mas a pergunta é importante que se coloque, porque a gente O que precisa deixarei de neste uma mundo? sociedade melhor, mais Uhum. educada, né? Onde as pessoas Mais sejam mais crítica. responsáveis, mais críticas, que se importam com o bem comum, que façam a vida para além daquela coisa muito individual, sem uma realização maior, porque a pergunta talvez nem esteja nisso, né? Que talento que eu tenho? Ah, nunca me perguntei. Tu sabe que Né? tu foi falando ali dos jovens, e daí trabalho, daí tem isso, daí tem aquilo, né? Dos objetivos de uma coisa meio automática, prática, dentro de um padrão que se imaginou que não, tu vai ter uma casa, um carro e vai casar, vai ter filho e pronto. Ah, parabéns, agora felizes para sempre. És uma pessoa de sucesso. Sim, e aí, depois que parece aquela escalada da montanha, bem rápida para chegar lá em cima. Isso mesmo. Aí chega lá e o que tinha no caminho mesmo que eu não vi? Como Mas- foi que eu cheguei Uhum. aqui? E o que isso significa? E eu faço o que agora? Uhum. E o arrependimento repente, das coisas que eu não fiz lá no final da vida. Porque tem uma questão de tempo, né? Para todos nós, o tempo ele é finito. Mas eu estava lendo essa Vocês semana. estão falando por vocês. É. Eu ainda acho que pode acontecer Pode alguma coisa. acontecer. Antes falando, né, que o mundo ia acabar. Agora que vai viver para sempre. Pois é. As coisas O importante é sonhar, esperançar. Mas é uma revista, uma reportagem da Forbes essa semana falando sobre a questão das gerações e quanto hoje, né, os gestores mais maduros estão falando da dificuldade de lidar com as gerações mais jovens. E porque justamente eles estão trazendo algumas questões que, para mim, convergem com a questão de talento, que é buscando propósito no consumo, buscando propósito nas empresas onde eles trabalham, questionando o sistema posto, e que por alguns momentos pode ser entendido como uma certa rebeldia, ou porque esse jovem domina a tecnologia, então agora ele desconsidera tudo que eu aprendi analogicamente e está me botando em xeque. E daí eu vejo, talvez que esteja o ponto onde a gente pense assim, mas tem uma geração que está olhando para a sua qualidade de vida e não querendo repetir modelos que a gente fez até agora. Mas eu não sei se isso é com Aí- profundidade. Pois é, mas aí pode Tá. terminar. Pois depois é, eu quando a falo. gente fala de profundidade, daí eu terminei de ler a reportagem e eu fiquei pensando assim, o que eu pensava quando eu tinha, ou qual era, daí entra na questão de profundidade, quando eu tinha 18, 19, 20 anos.
Eu hoje avalio, até acho que eu era uma pessoa assim que tinha consciência de que algumas coisas eu tinha que fazer em algum determinado modelo, mas vou pegar um ponto assim bem forte. Consciência de que eu tinha que fazer exercício físico e cuidar da saúde. Eu não tinha. Não tinha essa profundidade, mas se eu fizer um exercício, quando eu chegar com 50 anos, eu vou estar, né, com a minha musculatura forte, não é por uma questão de beleza física, Sim, é por uma questão, assim, né, de ter condição de Sobrevivência. sobrevivência, vou subir mais... Autonomia. Eu não tinha essa consciência, né? Tu já vê o jovem hoje tendo, ele não vai não é, não, gente, não, eu não gosto de generalizar nada, mas não necessariamente o jovem está indo só para uma questão do corpo sarado. Tem alguns jovens que tu conversa, eles também conseguem ver essa relação de saúde, de uma qualidade de vida, né, de futuro. Então, assim, eu sempre digo, eu não vejo terra arrasada para as coisas, porque me parece que tem uma galera que está chegando aí que eles talvez não tenham a profundidade da experiência, mas tem essa coisa, acho que a gente até falando da esperança, de que tem que ser diferente para o mundo ser melhor. Mas a Mas gente o não quanto pode. eles querem ser diferente de rebeldia, o quanto eles querem ser diferente porque eles realmente entendem que eles querem uma coisa diferente. É só essa questão. Eu acho que... Vai, Anete. É que eu ia trocar o tema. Ping-pong. Eu ia Não, trocar o tema. porque eu queria pegar essa pressão que as pessoas jovens sofrem por fazer escolhas profissionais muito cedo, sem que eles tenham tempo de maturar e descobrir em si quais são os seus sonhos, talentos, qual é a sua vocação, digamos assim. Eu vejo, aí voltando à minha escuta de consultório, eu atendo jovens adolescentes, por exemplo, que estão no ensino médio, que sofrem profundamente a pressão social e familiar, para que entrando no ensino médio, eles comecem a decidir e a dizer o que eles querem ser. E é um sofrimento, porque aquilo não está maduro. E a pressão de você ter que decidir sem saber, Com tantas opções deste mundo. e eles precisam de tempo, eles precisam experimentar a vida, eles sabe precisam estudar. É como se a gente tivesse que deixa chegar aos 20 anos, para aquela pessoa poder ter experimentado mais, para que ela possa sentir, ou, nossa, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Então, no consultório, muitas vezes eu faço exercício com jovens, que dizem assim, eu não tenho ideia, mas querem que eu faça isso. Aí, hoje em dia, eu estou dizendo para as pessoas, me perguntam, o que você quer fazer, o que você quer ser? Aí eu já largo, medicina, porque ninguém vai me questionar. Aí, de vez em quando, eu digo assim, direito. Todo mundo, né? Fica super feliz, porque aí ninguém vai me questionar. Só que, ó, eu não Tô nem aí. Eu não sei ainda, porque é um cala-te-boca, para que as pessoas parem de pressionar. E eu digo, é isso aí. E aí a gente vai, na verdade, muitas vezes brincando. Você já pensou em estudar geografia? Por exemplo, agora, há poucos dias eu fiz isso no consultório, porque de qual profissão escutamos tanto falar agora em meio à crise climática? Não é de geólogos? Dizer, olha a profissão do futuro. E eu já tive a experiência de conviver no meio de pessoas que estudam geografia na universidade, fiquei encantada. Geografia ou geologia? Ambas. Agora eu estou falando... Elas têm relação. Isso, tem que estudar geografia para estudar geologia. A formação de geologia é separada. É separada? Sim, eu tenho um casal de amigos que se formou em geologia. Eu achei que era uma especialidade da geografia. Não, é separado. Ok, mas enfim, qualquer que fosse, né, eu estava brincando com essa coisa da geografia, né, porque, enfim, né, a geologia vai provocar a mudança da geografia. Então, e provocando, na verdade, o que você conhece de economia? Né? Como escolher sem conhecer, né? Exato, Trabalhando com jovens, esse é um dos pontos assim que eu mais enfatizo com eles, despertar a curiosidade para conhecer sobre o máximo de coisas. Como é que eu vou decidir que eu quero ser dentista se eu nunca fui no dentista, ou se eu nunca conversei com um dentista, se eu nunca estudei se eu nunca pesquisei sobre a rotina dessa profissão, aquilo faz sentido para mim, eu achei bonito, eu gosto de olhar para uma arcada dentária, ou é só porque alguém me disse que ser dentista é legal, dá status e dá dinheiro, né? Então, assim,
quais os parâmetros que para mim fazem sentido, quais os valores que estão envolvidos. E aí eu quero voltar na tua palavra, profundidade. Eu penso que um dos maiores desafios da atualidade é isso, porque aí a gente vai para as telas. E as telas, elas não proporcionam profundidade na maioria das situações. Claro, tu podes talvez assistir um documentário, assistir um filme que te provoque com profundidade a refletir sobre algumas questões. Sim, por meio das telas, sem problema. Mas eu falo da exposição às telas de uma forma superficial, que eu percebo a maioria dos jovens de determinada idade expostos, por exemplo, a jogos, né? Jogos dos mais diferentes tipos, que geram, sim, prazer momentâneo, mas que é extremamente repetitivo. As próprias redes sociais, né? Que As não postagens geram, curtas, né? reels, videozinhos. Muito rápidos, Shorts. segundos de exposição. E aí, isso não gera uma profundidade de conhecimento nem de conexão. As horas passam, a pessoa está exposta, sei lá, por 10 horas e não percebe o tempo, o valor do tempo, porque aquele tempo se vai no mesmo esforço repetitivo do trabalho lá na época industrial, da Revolução Industrial, em que as pessoas estavam numa esteira de produção, né, sem perceber o tempo, repetindo movimentos, né? E eu percebo muito isso no momento em que um desses jovens que é tido como dominando as ferramentas digitais se depara com uma situação de que não sabe fazer processos básicos, que seriam de alimentação, de sobrevivência, tipo importar uma foto, salvar um arquivo, coisas que a tecnologia nos permite, mas não fica restrita aquele movimento repetitivo e superficial. E isso é um dos pontos assim que me preocupa na tecnologia, porque a tecnologia é maravilhosa. O jovem hoje de 15 anos, ele tem muito mais informação do que os nossos avós tinham com 100 anos, né? Porque as possibilidades de aprendizado, de explorar, de aprofundar, de conhecer, mas como que a gente vai instigar isso? Informação não significa formação, sabe? Exato, Eu nem lembro, há conhecimento. um tempo atrás, uma pessoa me disse, eu sou fake. Sou o quê? Fake. Fake. Porque era uma crise, uma situação onde a pessoa estava precisando de ajuda e ela confessou assim, não, eu sou fake. Não me reconheço na imagem que eu passo. Isso, porque eu, na verdade, assim, as pessoas me acham muito interessante. Mas era bem confessionário, às vezes a terapia é esse confessionário, assim, onde a pessoa vai em busca, porque toda superficialidade, ela é frustrante. Sim. Porque ela não se sustenta, ela não tem uma Ela base gera uma forte. crise de insatisfação e de frustração profunda, e em algum momento a pessoa, na melhor das hipóteses, ela procura uma profundidade maior. E essa pessoa disse assim, eu sou fake, porque assim, as pessoas me acham muito interessante, geralmente, porque vão falar comigo e eu conheço, e eu entro em qualquer assunto. Me dá um tema, um assunto que eu falo, mas tudo eu vou pesquisando superficialmente. Eu me dou conta de alguma coisa, eu vou lá e leio alguma coisinha, mas eu nunca estudei nada a fundo. Então era uma autocrítica que a pessoa se fazia. Em algum momento, eu provavelmente não se reconhecendo da forma como ela imagina que os outros a percebam. Ela vendia uma imagem que ela, na verdade, entrava em conflito com essa imagem, né? Eu vi durante esses dias que agora estão sendo diagnosticadas mais crianças com ansiedade e depressão do que adultos, né? Uau, isso é preocupante. E, por exemplo, a questão do déficit de atenção, né? Ela agora está sendo uma das questões que está sendo analisada, que o déficit de atenção e hiperatividade, ele tem a ver com uma baixa autoestima. E por que as crianças não gera interesse? Por que as crianças, então, né, desenvolvem certos comportamentos tão cedo? Olha, absorvem a hiperatividade do mundo adulto, né? E elas não ainda conseguem trabalhar aquilo, refletir sobre aquilo. Então, elas absorvem a correria da vida adulta, a falta de tempo, a falta de convívio, essa sensação, essa ansiedade,
né, da vida adulta, elas absorvem aquilo, elas não sabem o que fazer. Então, é quase como se elas entrassem na lógica da vida adulta ainda na Ainda na infância. infância. Então, desenvolvem uma hiperatividade que reflete numa falta de atenção. Então, a gente tem aqui uma... Aí eu estou trazendo isso porque, assim, como isso afeta a nossa capacidade de desenvolver talentos, a Uhum. capacidade das crianças, dos jovens, de reconhecer em si. Para que eu nasci, digamos assim? O que Eu eu sou quero? capaz. Para Eu que tenho. eu, O que que eu né? sou bom? O que que eu posso agregar Não há ao tempo. Eu mundo? preciso fazer, jogar, eu preciso fazer coisas, eu preciso estar o tempo todo aqui. Na verdade, talvez me isolando numa profunda frustração. E aí, como que vai se desenvolver? Desenvolver alguma habilidade com a qual ela se contente, se realize. Uma entre tantas que a gente, né, pode desenvolver, porque às vezes a gente desenvolve várias ao longo da vida, né? E aí a gente pode pensar na ambiência, né? No ambiente, porque o déficit de atenção, eu não estudo a fundo isso, mas assim, a minha percepção de leiga é, se formos pensar a quantidade de coisas que as pessoas estão expostas, né? Enquanto adultos, eu muitas vezes me sinto com déficit de atenção, no sentido de que eu não consigo fazer escolhas na velocidade necessária para absorver tudo que está em volta e que é necessário. E aí falamos antes da questão da enchente, a cobertura das enchentes foi um caso em que a atenção estava voltada a tantos pontos diferentes e tensos, eram 10, 15 formas diferentes de contatos, e não eram contatos que podiam simplesmente ser ignorados, eram contatos de informações importantes, relevantes, que poderiam salvar vidas de pessoas pedindo socorro, inclusive, e tu tá no meio daquilo ali, tu te sente voando praticamente, porque tu tem que ir selecionando dentre muitas coisas. Aí imagino esse jovem, enquanto tu falavas, eu fiquei imaginando, esse jovem exposto a essa velocidade, essa enxurrada de informações, de acontecimentos, numa velocidade extremamente frenética. E aí comparo com uma criança de 40 anos atrás, sentada no campo, na roça, admirando as folhas balançarem, os passarinhos cantando, voando, a terra, as plantas, e podendo decidir o que fazer com calma. Agora eu vou pegar uma pedra, agora eu vou mexer com a terra, vou colher uma goiaba, provar o sabor de uma fruta. Eram poucos fatores de exposição e muitas possibilidades de degustação. E eu não estou dizendo aqui que é melhor ou pior, mas estou É que é trazendo um diferente. comparativo de, essa criança chegando na escola, quais os focos de atenção que ela tinha sem tecnologia, né? E hoje, tudo que a gente precisa, entre aspas, absorver num ambiente. Então, eu acho o déficit de atenção um simples reflexo do ambiente que nós vivemos, É e um não sintoma. necessariamente uma doença desenvolvida especificamente daquele ser ali. E por isso que eu acredito que a incidência desses diagnósticos é tão intensa. Sabes que a Net estava falando, e eu até fiquei meio hipnotizada nela falando a questão da criança, do jovem, absorvendo a vida adulta. Aí eu já comecei, daí óbvio, como Como uma mãe. boa alarmou, já estava me chicoteando, né? Porque afinal de contas, como assim que, né? Eu deixei transparecer, mas é claro, né? Na pandemia ficou muito claro, trabalhando de casa, a minha filha comigo o tempo todo, então assim, ela percebia minhas angústias, percebia que aí eu não almoçava direito, porque eu já queria voltar, porque tinha que atender, porque cliente, porque eu ficava estressada, porque eu queria fazer tudo, e aí, tem que lavar roupa, tem que lavar, e aí eu faço com ela o que faziam comigo, que eu não gostava, que é tipo assim, tu não pode estar sentada e sossegada enquanto que eu tô tendo uma crise nervosa e fazendo um monte de coisa. Faça coisas também, não fique sentada. E ela tem que ter o direito de ficar sentada. Como eu escuto essa queixa no consultório? Desculpe, a minha mãe não me deixa quieta. Mas ela tem, O sabe o que é tempo legal? inteiro me mandam fazer algo. Eu precisava de silêncio. Eu precisava ficar no meu quarto. E, claro, se justifica hoje que pais e mães eles se aterrorizem com a ideia de que aquela filha ou aquele filho esteja jogando, né? Ou só nas redes Mas é que sociais, né? existe esse tempo, né, de maturação, esse tempo de silêncio, esse tempo que precisa de tempo. Sem o tempo todo ser jogada na máquina devoradora
do algo estar sendo De que feito. você tem que ser alguém, que você tem que ganhar É dinheiro, que você tem isso. que E fazer. tem que ter um talento. A descobrir logo, você já tem que quase que nascer com isso definido. Ô, gente, que pressa, que angústia, que coisa mais consumista, devoradora, como ave de rapina, como diz uma Por conhecida isso que eu minha, queria né? dizer assim, ó, que quando a Luciana falou do ambiente em que a criança estava, não é só os outros estímulos, mas os estímulos que provavelmente os pais tinham era diferente também. Então eles Claro. também estavam vivendo um outro. Nós Num também outro ritmo de vida. estamos vivendo num ritmo que nem nós não sabemos lidar com ele. Então a gente, como humanos Uhum. e falhos e sem esse preparo, Uhum. botamos os pés pelas mãos e Sim. eles veem isso. E eu acho também por isso que entra naquela questão que a gente falava anteriormente. Querem outra coisa. Não, eu não quero isso aí pra mim. Eu não quero Eu um tô vendo trabalho essa que me deixe neurose, assim. né? E o Opa. quanto o contato com a natureza gera prazer, gera conexão, né? Eu digo isso por observação, ao ver uma criança hoje no ambiente, exposta ao ambiente, o quanto passa tranquilidade, provoca prazer. Então, e aí talvez esse ambiente permita pensar sobre talentos, né? Já que a gente está aqui falando sobre Sim. talentos, Uhum. como que eu encontro o meu talento ou os meus talentos? Porque não precisa ter um único talento ou um não. único propósito de vida. Então, Inclusive, acho que vai mudando ao longo da vida. eu né? posso eu encontrar esse acredito talento sem conexão interior comigo mesmo? Eu acho que daí vem esse sentimento de pertencimento, né? Pertencimento a esse espaço, a esse local, e o que que eu venho entregar aqui. Então, por isso que, sem se conhecer, Mas me tu sabe. parece que talvez fique mais distante, né? E esses Eu- livros todos aí, sim. Eu só Vai lá, uma Cláudia. questão, a questão do talento, porque, na verdade, com o talento vem uma certa responsabilidade, tá? Então, assim, a gente está falando, assim, de uma forma bem romântica sobre os talentos, sobre o quanto eles nos fazem felizes e nos dão prazer, mas tem pessoas que têm talentos e que esses talentos vêm com muita responsabilidade e carga, e as pessoas querem renegar esses talentos. E, inclusive, são questionadas, às vezes, pô, tu tem todo esse potencial e tu não vai fazer nada, sei lá, pela sociedade, não vai fazer nada pela tua família, olha só como tu é um músico excelente, tu não vai fazer nada com isso. Não, eu só quero tocar pra mim. E aí? Eu tenho direito... Claro, eu tô usando uma coisa que não mudaria a vida das outras pessoas, tá? Mas, assim, existem talentos que daqui a pouco podem realmente mudar a vida de uma sociedade. A pessoa não quer usar, e aí? Aí a gente tem o direito de cobrar a pessoa pelo talento que ela tem e assumir a responsabilidade daquilo? Eu acho isso uma Desafiador. questão, porque há pouco tempo escutei, por exemplo, um engenheiro que abriu mão da sua formação, abriu mão, entre aspas, da sua formação, uma maneira meio torta Da de dizer prática a da sua coisa, formação. do exercício da sua formação, por causa das responsabilidades que ela implica cada vez mais, porque tem muito prédio caindo, muita ponte caindo, né? Há uma responsabilidade muito grande por trás de uma formação consistente em qualquer situação, seja quem faz pedagogia vai dar aula, quem estuda ciências contábeis, enfim, né? O que nós estamos fazendo aqui impacta pessoas que recebem essa informação de formas diferentes, em ambientes diferentes, com sentimentos diferentes Sim, e que com podem certeza. ter ações a partir. Que nós somos responsáveis É. por aquilo que a gente diz. É. Mas então é difícil a gente arcar com as responsabilidades que a nossa vida implica. Mas daí eu faria uma provocação um pouquinho diferente. Ele pode continuar trazendo o talento dele sem necessariamente na atividade ou na formação que ele, num primeiro momento, escolheu. Porque daí, de novo, eu volto, talvez na minha percepção de talento, assim, talento não necessariamente vai ter a ver com o que tu tá fazendo num dado momento só da vida, mas onde tu emprega, por exemplo, talento de uma pessoa atender muito bem, ser muito gentil com as pessoas, independente de onde ela estiver entregando, ou na profissão que ela tiver, aquilo é nato dela, ela se preocupa com as pessoas, ela quer gerar um bom ambiente para as pessoas, ela quer que as pessoas se sintam bem, se sintam parte. Isso é talento, é a O maneira. ajudar, por exemplo, pode ser outro ajudar exemplo. Independente de onde estiver, vai ter E daí tu aquele. pega vamos pegar um exemplo de dois médicos. Um médico que é médico, que foi lá e se formou em medicina porque ele assume um legado de família, né? E o outro que se entrega para a medicina porque para ele aquilo é um dom de vida dele, é para aquilo que ele... Para ajudar. Talvez vão atuar de formas diferentes. Podem ser muito competentes no que façam, podem, né? Mas vão entregar de forma diferente. Então, talvez a nuance do talento que eu
enxergue assim nas pessoas é aquilo que é pela realização mesmo, né? Por essa conexão muito mais profunda contigo, com o que tu acredita, com o que tu quer que é bom para o outro. Para mim, talento passa por um pouquinho assim, esse espaço de servidão, sabe? Eu ainda acho que o talento pode não estar ligado a isso. Eu ainda acho que a pessoa pode ser muito habilidosa em algo que ela não sinta toda essa Motivação para transformar o mundo. Entende? Assim, Não queira mudar o mundo com isso. Eu simplesmente, assim, ó, sou ótima no raciocínio matemático. Para mim, isso aqui é podia desenvolver uma fórmula aí para resolver um problema, mas, sabe, não quero porque isso vai me dar trabalho. Aí vão me exigir que eu tenho que ficar fazendo. Não quero, eu vou ficar aqui tranquila. Sabe? Eu acho que esse tema rende um segundo programa. Até porque a Cíntia trouxe 4 livros e não vai dar tempo de nós falar de todos eles, né? Então, talento, Cíntia, dá só uma pitadinha. Tem 1 minuto para dar uma pitada. Tem que falar rápido sobre livros. Mas olha só, o que a gente trouxe aqui? O Ikigai, porque a gente está falando de talento, e daí quando fala dessa questão de mundo, né? O que tu veio para fazer no mundo? Que foi como a Luciana começou a pergunta. Eu acho que é legal, ele deixa assim essas dicas, mas ele fala dessa questão da longevidade. Como é que a gente pode viver melhor? E daí faz esse paralelo de que daqui a pouco a gente tem que se afastar um pouquinho dessas coisas que nos colocam tanto no automático, né? Eu sou fã da Brené Brown, mas ela fala desse livro aqui, A Coragem de Ser Você Mesmo, e daí eu acho que aqui vem muito a questão do talento, porque eu tenho que ter coragem, às vezes, para fazer as escolhas do que eu quero, e que às vezes não é o que o outro enxerga para mim, né? Então, acho que tem um pouquinho. Esse aqui é muito mais de pensamento, né, da Carol, que é o mindset, mas ideia é como é que eu trabalho, como é que eu vou dentro de mim fazendo essas conexões. Então, eu acho que é bem interessante. E esse aqui, que daí também sou fanzona, né, do Simon Sinek, que ele fala, comece pelo porquê, como é que eu me encontro comigo mesmo, né? Claro que traz uma abordagem muito mais dentro, né, dos espaços organizacionais, mas também fica uma dica bem boa aí para a gente olhar para si mesmo. Comece pelo porquê. Por quê? Comece pelo Porque estamos aqui. Estamos aqui para impactar. Pode mais. Pode mais. Vem com mais uma edição, né? Para provocar reflexões. Pode mais. Por que estamos aqui? Porque a gente pode? Pode mais.